galera, geografia a gente vai falar sobre muitas coisas legais e vai falar sobre a convivência no bairro. E aí, você conhece o bairro? Sabe o que tem nele? Se tem padaria, se tem hospital, se tem banco, né? Seria legal você conhecer o seu bairro. No final, eu vou deixar uma história do Marcelo muito legal, tá bom? Só no final. Então, a nossa aula hoje está na página 300 do livro módulo 1, Convivência no Bairro. É muito legal, gente, a gente ver a nossa página assim, ó, completa. Abrindo assim, ó, para a gente ver a imagem completa. E o que nós estamos vendo aí, hein? Um parque, um monte de gente fazendo várias atividades diferentes, né? E aí, na nossa página 301, nós temos algumas coisas aí. Vamos ler? Você já observou que no bairro onde moram as pessoas conversam umas com as outras? Trabalham ou estudam juntas? Dessa maneira, estão convivendo constantemente das mais diferentes maneiras. Vamos conhecer um pouco mais sobre a convivência entre as pessoas no bairro. Nós, só puxando um pouquinho do que a gente já tinha conversado em sala de aula ainda, falando sobre as regras de convivência, né? A gente conversou bastante sobre o conversar com o colega do lado, sobre não falar, não atrapalhar, né? Porque às vezes a gente fala, a gente atrapalha aquele colega que ainda está fazendo, que está pensando, está raciocinando. Às vezes o seu raciocínio é mais rápido, dele é um pouco mais lento. Então a gente tem algumas regras de convivência para que todo mundo aprenda de uma forma bacana, né? E cada um do seu jeito. Lembra que a gente conversou em sala sobre isso? Então a gente falou do entrar em sala, prestar atenção, fazer o trabalho. Na hora do recreio a gente conversa, a gente brinca, a gente compartilha, né, as nossas experiências. Na hora da aula mesmo, quando a gente faz alguma discussão sobre algum assunto, a gente pode falar, né, a gente pode debater. Agora, na hora da explicação, na hora da aula, é prestar atenção e não conversar com o colega do lado, porque senão ele não vai conseguir acompanhar e nem você, né? Então a gente já conversou sobre isso, sobre algumas regras de convivência. A gente vai falar um pouquinho sobre essas regras dentro da sala de aula, mas também fora, né? Convivência do nosso bairro, com os vizinhos, com os amigos. Nós temos algumas regrinhas de convivência. Na letra A aí, o que as pessoas da fotografia elas estão fazendo? Vamos observar o que as pessoas estão fazendo aí. Elas estão fazendo várias atividades de lazer, né? Esporte, e todo mundo está fazendo uma atividade diferente aí, né? Tem esporte lá na quadra, tem pessoas aí assistindo, tem aqui também remando, né? No lugar em que você mora, tem espaços públicos onde as pessoas possam conviver, como quadra de esporte, parques e praças? Então, você sabe se no seu bairro tem isso? Quem mora em Irajá tem, né? Tem a pracinha, muita gente sai ali da escola, já fica ali na pracinha brincando, né? C. Como é a convivência entre você e os moradores do lugar onde você vive, né? Como é que é essa convivência? Né? Às vezes um vizinho, você está estudando, está fazendo um trabalho, alguma coisa, o vizinho está com som alto, e você, opa, né? Poxa, por que um som tão alto assim, né? Às vezes passa das 10 horas da noite, pô, você quer dormir e o som tá alto, né? Então são algumas regras de convivência. Após as 10 horas da noite não pode ter um som tão alto. Por quê? Porque as pessoas dormem para o trabalho no dia seguinte, né? Então são algumas regras de convivência. Como é que é a sua convivência aí no seu bairro? Né? E o que você pode também fazer para melhorar isso, né? Vamos lá, na página 302. O bairro e seus espaços de convivência. Convivemos com diferentes pessoas no bairro, crianças, jovens, adultos, idosos. O poema a seguir mostra que a praça pode ser um dos lugares de convivência do bairro. Vamos ler? O idoso no banco da praça vê a vida correndo, pulando. São crianças brincando e sorrindo. O idoso lembrando,
já fui criança também. Crianças serão idosas também, se cuidarem da saúde, do corpo e da mente, para um dia poder dizer, já fui criança também. Muito, muito legal aqui, né? Esse poema, ele fala da questão de que o idoso, ele já foi criança um dia. E a criança vai ser idoso um dia, né? Então a gente precisa respeitar um ao outro. As praças podem ser excelentes locais para as pessoas do bairro conviverem e realizarem algumas atividades juntas. Dessa forma, fazemos amizades e aprendemos muitas coisas um com os outros. No bairro onde você mora, há praças? Vocês aproveitam esses espaços para conviver com os moradores do bairro e realizar atividades? Conte aos colegas, né? Você pode pensar aí, a gente não pode trocar, mas você pode pensar aí, né? Se você utiliza esse espaço realmente para convivência, para conhecer pessoas novas, né? Para fazer atividades juntos. Muito legal. A página 303. Nos bairros também existem outros lugares, além das praças, em que podemos conviver com diferentes pessoas. Nos estabelecimentos comerciais vivemos com diferentes pessoas, sejam as que moram ou aquelas que apenas trabalham no bairro, que são as farmácias, são os mercados, né? Nossa casa, assim como a casa do vizinho, também há espaços de convivência. Convivemos com nossos vizinhos em situações de dia a dia ou em ocasiões especiais, como as festas, né? Então, a gente também convive aí com nossos vizinhos. Falei da questão do som alto, né? Que às vezes, muitas das vezes acontece. Outras situações de convivência podem ocorrer em diferentes lugares do bairro. Convivemos com diferentes trabalhadores que passam pelo bairro, como carteiros, policiais de trânsito, vendedores, ambulantes e motoristas de ônibus. Olha aí o carteiro entregando a cartinha, aí em cima o vizinho sendo solidário com o outro, né? É bom a gente prestar atenção nas imagens e o jeito que eles estão tratando o outro, né? Um exemplo, na farmácia, está cumprimentando, muita gente entra, às vezes não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, né? Não se cumprimentam. Aqui, ó, a convivência com os vizinhos, um tem um limoeiro lá, entregando um pouquinho de limão para o vizinho, por que não, né? Ser gentil, pensar no outro. O carteiro aí entregando a cartinha aí, agradecendo, né, fazendo o trabalho dele, sendo respeitado pelo aquilo que ele faz. Vamos pensar nisso, tá? Na nossa página 304, fala da boa convivência no bairro, tá? E aí é aquilo que eu falei com vocês lá no início, né? Para se ter uma boa convivência, a gente precisa, para ela ser harmoniosa, né? Ela precisa o quê? Ter algumas regras, e a gente precisa obedecer essas regras, né? E aí a gente vai ver um pouquinho disso aí. 304. Como podemos ver, convivemos com pessoas do bairro em diferentes situações. Para a convivência ser boa, é preciso que o respeito prevaleça em nossa relação com as outras pessoas. Veja aí alguns exemplos. Olha a primeira foto aí. Os resíduos sólidos, que é o lixo, descartados em locais inadequados, podem causar muitos transtornos para todos. Precisamos descartar o lixo corretamente. Então, quais são as regras? Um exemplo. A regra aqui no meu bairro é que o lixeiro passa, a Kombi passa terça, quinta e sábado. Então, aqui eu moro em prédio, então a gente coloca o lixo e o nosso zelador aqui, ele pega o lixo e retira, né? E coloca no dia certinho, tá? E no horário. Não pode, um exemplo, aqui passa às 5 horas da tarde. Então, ele não pode colocar o lixo lá fora muito cedo, né? Por quê? Porque fica muito tempo exposto e aí começa a vir, né, rato, né? Então, não pode colocar de um dia para o outro, né? Tem locais, igual onde minha mãe mora, que a Kombi passa todos os dias, mas é um horário certinho, então tem que colocar no horário certo. Olha como fica feio aí, exposto, e traz muita doença também, né?
Ao passear com os animais de estimação, precisamos ter o cuidado de não deixar que eles sujem as ruas do bairro. Caso façam isso, devemos recolher a sujeira e destacá-la corretamente. Então, quando você vai sair com o seu animalzinho, você tem que ir com uma sacolinha, né? Porque se ele fizer alguma coisa, você vai lá com um saquinho e coloca dentro, depois descarta, né? Ser solidário com os vizinhos ajuda muito a criar uma boa convivência. Podemos avisar quando uma janela ou a porta for esquecida aberta ou ajudá-los em algo que necessitem, por exemplo. Estamos numa época muito complicada, né? Dessa questão dessa doença, muita gente não está saindo de casa, muitos idosos não podem ter esse contato. E aí, o que a gente pode fazer para ajudar, né? Nesse momento, a gente não pode sair de casa, né? Mas, assim, o que a gente pode fazer pela pessoa que está do lado, né? Às vezes, a pessoa passa por uma dificuldade muito grande, você tem alguma coisa, você pode deixar na porta dele, bate e volta para sua casa, né? Então, a gente pode ajudar, né? E aí, uma coisa que eu esqueci de falar nessa primeira figura, se você descarta o lixo em um horário diferente que a Columbina vai passar, o que vai acontecer? Enchente. Lembra lá da nossa aula, acho que foi de geografia, né? Que a gente falou sobre as enchentes, né? O bueiro, quando tem lixo no bueiro, né? Não foi em ciências, que a gente falou sobre o solo, né? Que aí tem o solo, tem o asfalto, né? E aí a água não tem como descer para o solo, então ela vai achando o caminho para ela. Então, se não tiver o caminho para ela, ela vai procurar o quê? Os bueiros que fica do lado do asfalto, que é para a água descer, né? E aí, quando você descarta o lixo de uma forma irregular, o lixo fica em cima desse bueiro. Então, a água ela vai, né, para onde ela tiver que sair, e aí acontece o quê? As enchentes, né? Alagamentos nas ruas. Na nossa página 305, nós vamos falar aí sobre a associação de moradores. Aí perto da sua casa tem associação de moradores? Não tem? Então, é importante você saber, né? Também. Em muitos bairros, as pessoas se unem organizando associações. Você sabe o que são e para que serve a associação de bairros? Associações são formadas por moradores e qualquer bairro pode ter a sua. Algumas delas possuem sede própria, com local para reuniões e algum espaço de lazer para os moradores. Outras realizam reuniões na casa dos próprios moradores ou em espaços públicos do bairro, como praças, igrejas ou quadras de esporte. Associações são criadas para que, juntos, os moradores encontrem soluções para os problemas do bairro, como o recapeamento das ruas, como buracos ou a roçagem das áreas de mato alto. Portanto, as associações de bairro são baseadas na união entre os moradores, ou seja, todos devem estar unidos com o mesmo objetivo, para tornar o bairro um lugar melhor para se viver. Aí tem uma foto dos moradores do bairro em um mutirão para plantio de árvores em um parque, tá? Aí tem o Vivendo Valores, que fala uma coisa muito importante, né? É importante ser participativo na associação do bairro, colaborando com as propostas de melhorias e promover convivência entre os moradores. Agora, para você precisa participar de uma associação de moradores para promover uma boa convivência? Não precisa, né? Basta você ter boa vontade e sempre agir pensando no bem coletivo, tá? Mas seria legal se participasse. Vamos lá. Página 306, 307. Nós temos algumas atividades aí, tá? Então, eu vou deixar para vocês fazerem aí. O número 1, você conhece seus vizinhos? Escreva o nome de 2 vizinhos que moram no bairro ou comunidade onde você vive. Número 2, escreva o nome de 2 pessoas que trabalham no bairro onde você mora ou estuda. Qual trabalho eles realizam? E 3, faça um desenho no espaço abaixo de algum lugar do bairro em que você mora, representando uma situação de convivência entre seus vizinhos.
Então, pode ser praça, pode ser mercado, pode ser farmácia, enfim. Na página 307, o número 4. As fotografias a seguir retratam locais onde podemos conviver com as pessoas do bairro. Observe-as e escreva o nome desses lugares e de que forma eles são locais de convivência. Aí, nessa primeira foto, é o quê? Uma feira livre, né? É uma feira. E nesse local as pessoas do bairro vão lá e compram suas frutas, suas coisas, né? Se encontram, conversam, trocam informações, enfim. Aí embaixo é uma quadra de esportes, né? Nesse local as pessoas podem se reunir para praticar os esportes coletivos, conversar, realizar competições, festas, reuniões, comemorações, tá? Então pode preencher aí. Na nossa página 308, está falando sobre uma questão muito importante, né? Mas juntos para eliminar o mosquito da dengue, né? E como que as pessoas se organizam para isso? Então, a gente pode trazer isso para os dias de hoje, né? Que a gente vive também numa situação muito complicada, que é o coronavírus, né? E o que a gente faz para combater isso? Já falei nas outras aulas que a partir do momento que você faz por você, que você fique em casa, que você lave as mãos, que você tome esses cuidados, você está cuidando de você, da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Então aí é uma parte de você ler e pensar e trazer para os dias de hoje, tá bom? Nessa página 309, a gente vai falar sobre os aspectos culturais no lugar onde vivemos, tá? A gente vai falar muito sobre o respeito às diferenças, sobre os respeitos a outras culturas, tá? Vamos ver aí. As pessoas ocupam e organizam os lugares onde vivem de maneiras diferentes, seja na área rural, seja na área urbana. Essa organização ocorre principalmente de acordo com as características culturais dessas pessoas, ou seja, seu modo de vida, seus costumes e suas tradições. Alguns tipos de plantação, construção ou realização de festas comemorativas são aspectos culturais que fazem parte da identidade cultural das pessoas e do lugar onde vivem. Vamos conhecer alguns exemplos. Aí, ó, a tradição do plantio de uva transformou o passeio pelas plantações em uma atração turística na área rural de São Roque, São Paulo, 2016, tá? Então, é uma foto tirada em 2016, mas é uma tradição que já vem de muito tempo, tá bom? Aí, essa segunda foto é uma festa de Nossa Senhora, tradicionalmente realizada no bairro do Bexiga, região central de São Paulo, em 2014. Durante a festa, costuma-se realizar a procissão, como vemos na fotografia, esse bairro, em que há muitos moradores descendentes de italianos, atrai pessoas de diversos locais em busca de comidas típicas da Itália. Então já é um evento tradicional. Essa foto foi tirada em 2014, mas é um evento que acontece todos os anos. É uma cultura já, tá? Página 310, a gente tem mais um exemplo aí, ó, comemoração indígena, tá? É o integrante de povos indígenas na região do Parque Indígena Xingu, do Xingu, tá? Homenageia seus antepassados ilustres. Durante esse ritual, eles dançam, cantam e lutam, além de trocarem produtos de suas aldeias. Na imagem indígena, lutando o rucá-rucá, na aldeia, tá bom, gente? Mato Grosso, aí em 2016, essa foto. Mas é um evento tradicional também, uma cultura deles, tá? Aí embaixo, em comunidades quilombolas, os descendentes de povos africanos mantêm várias características culturais de seus antepassados. Nessa fotografia, vemos uma comemoração religiosa realizada pela comunidade quilombola de Inhanhum, em Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco, 2019. Aí, número 1, está perguntando, você conhece alguma expressão cultural mostrada nas imagens dessa página ou da página anterior? Qual delas mais chamou sua atenção?
Então você vai ver qual que chamou a sua atenção e vai comentar ou vai pensar sobre o porquê que chamou a sua atenção, né? E se você quiser pesquisar também sobre a cultura que chamou a sua atenção, seria ótimo também, tá? Porque você conhece mais. Página 311 tem uma atividade aí, ó. Para conhecer mais sobre os aspectos culturais do lugar onde vive, converse com o professor e com os colegas e responda as questões abaixo. A gente tem algumas questões aí, vocês vão ler e vão pensar e vão responder aí, tá? Vamos lá, letra A. No lugar onde você vive, existe algum tipo de construção que expressa a cultura das pessoas que viveram ou ainda vivem nela? Então, vocês vão botar aí construção, igreja, praça, monumento, a gente já falou sobre isso. Que seja símbolo de expressão cultural local aí da sua cidade. Então, essa atividade você pode pesquisar na internet, você pode conversar também com seus pais sobre isso, ou com a sua avó, né? Ou com seu avô, tá? Então, vê aí direitinho. Letra B. Alguma festividade tradicional é realizada no bairro onde você mora ou em outro bairro do município? Você já participou de alguma? Conte como é essa festa. Então você vai ver uma festa que seja tradicional, tá? No nosso bairro ou em outro município, realizar no bairro onde você mora ou em outro bairro do município, tá? Um exemplo, se você já foi numa festa fora do seu bairro, você pode citar também, tá? Que seja tradicional, que é realizada todo ano, tá? E qual é a importância dela? Isso também é legal a gente saber. Às vezes a gente vai numa festa que é super tradicional, mas a gente não sabe, né? No lugar em que vive, existe algum povo indígena, comunidade quilombola ou outro povo tradicional que mantém suas tradições culturais, tá? Isso aí é uma pesquisa bem detalhada, né? Você pode ver na internet, no bairro onde você mora, se existe. Eu sei que na Tijuca tem uma comunidade, então, mas assim, pesquisa. Se não tiver, coloca não. Mas se você sabe que existe e que você pode pesquisar com seus pais também para ver se eles sabem, tá bom? Essa é uma atividade que naturalmente vocês fariam já em casa, junto com a sua família, junto com as suas pesquisas, tá bom? Na página 314, a gente tem algumas atividades aí que a gente vai fazer junto, tá bom? Observe a imagem a seguir, ela mostra parte de um bairro. Então aí, ó, todas essas pecinhas aí estão formando parte de um bairro. Então, número 1, número 2, número 3, na lateral e embaixo. A, B, C e D. Agora, descreva um elemento existente nos quadrantes a seguir. 1A. Então, número 1, você vai fazer assim, ó. O número 1A. Número 1B. Número 1C. Número 2A. Número 2B, tá? Número 3A. Número 3B. Tá bom? No número 1A, o que a gente pode ver aí? Embarcações, né? Rio, tá? No número 3, letra C. Número 3, letra C. E a gente pode ver o quê? O céu, as nuvens, algumas construções, né? Número 2, letra C. O que a gente pode ver aí? A rua, a gente pode ver alguns carros, a gente pode ver pessoas, algumas construções também, tá? Conseguiram entender aí? Que a dúvida manda, hein? B. Indique um quadrante no qual podemos visualizar embarcações. Onde é que a gente pode ver as embarcações? Pode ser um A, pode ser um B, pode ser um C, pode ser um D. Todas na fileira do A você pode colocar, você pode citar, tá? Mas aí você tem que botar um A, um B, um C, tá bom? O rio pode ser na fileira
1, né? 1A, pode ser 2A, pode ser 3A, pode ser 1B, pode ser 1C, pode ser 1D, tá? Toda essa lateral aqui mostra o rio, ó. Toda essa lateral aqui, ó. Tá vendo? 315, página 315, número 2. Vamos identificar algumas características do bairro onde se localiza sua casa. Com a ajuda de um adulto que mora com você, faça as atividades indicadas a seguir. Escolha 2 estabelecimentos comerciais que você frequenta e escreva o que você faz em cada um deles. O que é o estabelecimento comercial, galera? Farmácia, mercado. B. Cite um espaço público que você frequenta no bairro onde você mora e escreva o que você faz nele. Espaço público, hospital, né, UPA, tá? E escreva o que você faz lá. C. Escreva o nome do lugar que você mais gosta de frequentar no bairro onde mora. Justifique sua resposta. Onde você gosta mais de frequentar? Eu gosto de ir na pracinha. Beleza, pracinha. Aí bota o nome e justifica sua resposta. Por quê? Porque eu gosto de brincar. D. Cite algo de que você não gosta no bairro onde mora. Ah, tia, eu não gosto da minha rua. Eu não gosto da minha rua porque tem um buraco nela, tá? Justifica aí a resposta. Por quê? Letra E. Escreva o que você acha que falta no bairro onde você mora. Ah, tia, eu acho que está faltando aqui no meu bairro um banco. Eu acho que aqui no meu bairro está faltando um sinal, um semáforo. Eu acho que está faltando um hospital, tá? Na página 316, tem o número 3. Decifre o enigma a seguir e descubra uma dica de boa convivência no bairro. Vamos decifrar aí junto? Então, avião menos o ão fica avise. Avise o vizinho, né? Se ele escada mais esquecer. Esquecer o portão de casa aberto, tá? Então, escreva uma frase aí embaixo. Esse enigma é bem legal. Avise o vizinho se ele esquecer o portão de casa aberto. Letra B. Siga o modelo da frase acima e, com a ajuda do professor, de um adulto que mora com você, crie o enigma para elaborar uma frase sobre a boa convivência no bairro. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um enigma aí, tá? E tira uma foto e me manda por e-mail, pode ser? Ou coloca lá no Google Classroom, ou não sei, tira uma foto, manda para mim por e-mail. Eu quero ver esse enigma aí que vocês fizeram. Acho muito legal. Tá? Não é obrigatório enviar por e-mail, mas seria legal. Página 317, número 4. Como estudamos, o mosquito Aedes aegypti transmite a dengue e também doenças como chikungunya, zika e febre amarela. Por isso, é importante manter o quintal limpo e livre de objetos que possam acumular água e deixá-la parada, para que o mosquito não se reproduza. Agora, elabore um cartaz no espaço a seguir, mostrando a importância da coleta de entulhos para eliminar o mosquito Aedes aegypti. Depois, mostre aos colegas e ao professor. Então, aqui vocês vão fazer essa tarefa, mas eu gostaria que no caderno de vocês pudessem fazer um quadrinho falando sobre o coronavírus, tá bom? Aqui está falando de uma doença, de um mosquito transmissor, mas eu gostaria que vocês falassem também sobre o coronavírus. Então, coloquem a data no caderno e coloquem o número 4 e a página aí, tá bom? Na página 318 é uma entrevista, tá? Então, você vai entrevistar um familiar seu, um pai, uma mãe que mora com você. Investigue a opinião deles sobre a união e a solidariedade entre os moradores do bairro em que vocês vivem. Sigam esse roteiro aí e façam essa entrevista aí com o pai ou a mãe de vocês, tá bom?
Então, gente, a nossa aula de geografia foi enorme, né? Mas foi tão boa. Termina por aqui, eu vou deixar uma historinha aí do bairro do Marcelo. O bairro do Marcelo. Autora Ruth Rocha. Ilustrações de Alberto Linares. Editora Salamandra. Perto da minha casa tem um lugar que tem uma porção de lojas. Tem uma quitanda onde a gente pode comprar todas as frutas e verduras. Nessa livraria eu vi um livro com um cachorrão na capa. Nesse lugar tem uma loja onde só vendem sapatos e eu fui lá com a minha mãe e a minha irmã. Eu comprei um par de tênis vermelhos e minha irmã comprou um de bolinhas. Tem uma loja que fica no meio da calçada e que nem é bem loja, é uma banca de jornais e tem revistinhas e livrinhos e brinquedos. A loja de carne se chama açougue e não carneira, como você pensa. Tem uma porção de pedaços de carne pendurados em uma balança grande. Quando a gente compra a carne, o açougueiro pesa na balança. Tem um banco que não é para sentar não, onde meu pai e minha mãe sempre vão e ficam numa fila de pé e botam dinheiro, pagam contas e às vezes também tiram dinheiro. Também tem um supermercado muito grande, onde a gente compra de tudo. Compra latas, compra doces, compra vassouras e panelas e sabonetes e frangos e ovos de refrigerante. E tem uma papelaria que tem cadernos e lápis de todo tipo. Eu e o Caloca sempre compramos autocolantes para a nossa coleção. E na padaria tem pães de todo jeito, compridos e pequenos, brancos e pretos, doces e salgados. Tem pães quadrados para fazer sanduíches e tem doces e tem sorvetes. Tem uma loja que é muito divertida e é de materiais de construção. Lá tem baldes, tem escadas, tem pregos, ferramentas, parafusos, tem fios, tem lâmpadas, tem de tudo. Lá no fundo tem tijolos e cimentos e canos e telhas. Tem uma loja só de plantas e de flores que tem um cheirinho muito gostoso e se chama Floricultura. Eu gosto muito de ir com a minha mãe e meu pai fazer compras. Quando sobra dinheiro da minha mesada, eu compro alguma coisa. E fim.